Então, iniciar transmissão. Legal. Pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo então no YouTube. Hoje é a nossa noite especial, né, com um convidado aí, André Cega. Se eu, Isso aí. se eu falei errado, tu me corrige, André. Não, fica tranquilo, Pazinho. Tá certinho. Joia. André vai falar para nós sobre Forex, né? As operações dólar que tu opera lá, André. Eu virei um viciado, cara, em Euro USD. Eu adoro operar o par de moeda. É o par de moeda. Então, Cara, tu vai ter que me explicar, tá? Porque eu sou zero à esquerda, eu não entendo nada de Forex. Eu sei operar tranquilo. dólar e índice, né? Nasdaq, né? Agora euro com dólar, não sei o que. Cara, eu não entendo nada, tá? O que Nos é legal, acompanhando então na Pazinho? turma da Liga, o Clênio Aham. Ferreira, nosso amigo mineiro, né? Júlio Bussoli, que tá na praia de Santos, pegando uma cor aí, Júlio. Tu tá meio amarelado, é porque o sol tá pegando forte, né? Pois é, tempo dentro de casa e sair um pouco. E o Johnny, acho que o Johnny entra daqui a pouco. O Johnny tava na estrada, né? Tava trabalhando. E daqui a pouco o Johnny chega. Deve entrar na live aí também. Tá, pessoal? Então, quem estiver nos acompanhando pelo canal Pro Renko do Pazini, né? Mais tarde essa live vai ser disponibilizada também lá no YouTube da Liga Brasileira, tá? Com o nosso amigo Marcelo. O Marcelão hoje não vai poder participar, infelizmente, tá? Com outro compromisso. Mas a gente toca daqui, né? E vamos ver o que o André vai trazer para nós sobre o euro. Me explica esse troço aí, cara. Tu opera euro ou dólar? Ou é os dois? Como é que Ou é, é os cara? dois, né? Na verdade, são os dois, né? Então, a gente tem ali uma moeda contra a outra. Acho que fica mais fácil da gente entender dessa forma. Então, dependendo do que acontece no mercado europeu ou americano, então eu tenho uma Dois, né? valorização maior da Na moeda verdade, são os americana dois, ou né? do euro. E isso faz com que a gente movimente ali o preço, os candles, em um determinado sentido. E a ideia, até para passar para a galera, né? Eu não opero com indicador, eu só opero com leitura da análise técnica, price action puro. Vocês vão ver até, depois eu vou mostrar a tela do meu MetaTrader. Eu uso um indicador só, que é o RSI, que na verdade está em um tempo gráfico, e aí eu vou explicar o porquê que eu deixo ele ali. Mas ultimamente eu não estou vendo mais nem divergência. Geralmente as pessoas usam, né? Seja o IFR ou RSI para divergência, eu não uso mais ele. E o meu foco do trade, até para todo mundo saber, é tendência. Eu não gosto de operar reversão. Então, a forma como eu analiso, eu acho que o Pazini, você já até comentou de um livro do Alexander Elder. Acho que você chegou a comentar uma vez lá no grupo da equipe A. Aham. O que Esse é eu o. utilizo aqui, que eu estudei muito, cara, na verdade, foi esse aqui do John Murphy. Eu acho que o Alexander Elder foi algum outro. Mas esse aqui é um meu braço Hum, direito aqui, ó. legal. Eu fiz uma apresentaçãozinha e aí eu até dei um print ali do livro que eu li e que eu gosto muito, Aham. porque o Alexander Elder ele explica como é que ele opera o tal do triple screen. Não sei se as pessoas têm Perfeito. conhecimento. Perfeito. Então, eu gosto de operar com um triple screen. Então, eu tenho que analisar tempos gráficos maiores para operar no gráfico menor, tá? Uhum. Então, eu fiz uma apresentação, eu vou tentar mostrar aí para vocês exatamente como eu opero. Pintou dúvida, você que está à frente aí, Pazini, pode ir interrompendo e perguntando, tá? Tá. Eu já te marquei como anfitrião, tá, André? Que aí você tem domínio da Uhum. live e consegue compartilhar a tela. E eu tô de olho aqui se Maravilha. alguém faz alguma pergunta lá no YouTube, alguma coisa assim. Júlio, eu não sei se tu chegou a escutar o áudio lá no YouTube, se tá tudo certinho. Bem, eu achei o áudio do André um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Tá. Dá para ouvir? Tá? Se aumentar um Deixa, pouquinho, fica melhor. deixa eu ver aqui então, peraí. Quanto isso, Júlio, tu tem operado alguma coisa de Forex? Tu sempre falou bastante de Forex, né? Pra turma lá, cara. Sim, sim. Não, faz um tempinho que eu não opero, tá? Mas eu tava operando justamente.
os pares de moeda, e um deles é o euro USD que o André vai falar, tá, pessoal? Para quem não conhece nada de Forex, para fazer, para ficar mais fácil de entender, tá? A gente pode usar o nosso mini dólar, tá, como exemplo. O dólar, o mini dólar que a gente opera no mercado aqui, ele poderia ser considerado um Forex, né? Se ele tivesse, óbvio, um mercado 24 horas, como é o do Forex e tudo mais, porque ele também é o nosso real brasileiro contra o dólar americano, né? No Forex a gente opera muito isso daí. É o dólar versus iene japonês, é o dólar versus o... A outro exemplo aí, André, que me deu um branco agora. Ah, tem também Euro. o próprio euro, né? Tá, mas Isso. aí Então a gente tem uns pares de moeda ali. quando eu vou operar isso lá, Júlio, eu escolho, eu quero euro e quero dólar do outro lado. Ou já vai aparecer automático para mim lá as duas moedas? Diferente do mini dólar aqui nosso, que já é aquilo ali que a gente opera, né? Ele já é pré-configurado ali, dólar contra desculpa, o real brasileiro contra o dólar, né? Aham. Lá a gente escolhe, né? A gente tem, inclusive, os pares aí, os pares majors, né? Que são os pares que tem mais gente operando, né? Eles têm uma liquidez maior. E acho que até um dos motivos do André ter operado, né, Euro USD é porque ele faz parte dos majors ali, né? Então Exato, o ele André é vai o. mostrar direitinho pra gente aí Perfeito. André, tá na tudo tela. certo o teu som. O Johnny já Tá deu legal ok agora? lá no YouTube, tá? Perfeito, perfeito. Bom, eu vou começar aqui com a apresentação. Vou deixar ela rolando aqui. Todo mundo tá vendo? Sim, perfeito. Sim. O que acontece? Eu vou dar uma ideia aqui. Vou tentar começar com a análise técnica e aí entrar na forma como eu opero, tá? Mas antes de entrar, muitas vezes as pessoas não nos conhecem, né? A gente fica só atrás aqui do computador. Então, prazer, meu nome é André. Muito obrigado pelo convite aí para poder conversar com vocês e mostrar um pouquinho da forma como eu opero. E para deixar bem claro, a forma como eu opero não é a verdade absoluta, é só a forma como eu opero. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando, pode ir parando, fiquem à vontade. Como eu estava explicando, eu não uso indicador. Eu tive umas experiências bem ruins aí no mini índice e mini dólar aqui na Bolsa Brasileira com indicadores. E aí eu acabei pegando um ranço e fui obrigado a meio que me enveredar aí pela linha do análise técnica, tá? Hoje em dia, os trades que eu faço no Forex, eu não sou um trader profissional, eu não vivo disso, tá? Esse aqui é uma segunda fonte de renda. Até para todo mundo saber, eu trabalho com duas telas porque durante o meu dia, a minha profissão, eu sou advogado. Então, para vocês terem uma noção, a tela do notebook, ela fica focada no escritório, onde eu desenvolvo as minhas tarefas. E eu tenho um monitor do meu lado direito, que é um monitor de 29 polegadas, onde efetivamente eu deixo ali o MetaTrader aberto para eu operar. E o que acontece? Eu gosto, eu não sei se o Júlio também teve esse feeling, né, quando ele operou. Eu gosto de operar das 8 da manhã até meio-dia, que para mim é o horário onde eu tenho a maior volatilidade para mim no Euro USD. E diferente de algumas pessoas, eu gosto de operar notícias. E depois também eu mostro como é que eu faço para operar essas notícias sem indicador, tá? Por que que eu faço essa parte da manhã? Porque, como eu falei, ele é mais volátil e também tem muita notícia, eu consigo me dedicar e deixar a parte da tarde, uma parte da noite para eu continuar com meus trabalhos na parte de advogado, tá? Então, só para a gente ter uma noção que a minha parte da manhã realmente é meio corrida, eu fico fazendo minhas análises de processos e as análises no gráfico, tá? Entrando aqui um pouquinho já na apresentação, eu sei que para alguns já tem experiência em identificar uma tendência de alta, uma tendência de baixa e a lateralização, só que de repente a gente não sabe quem está assistindo aqui o vídeo ou quem vai assistir depois no YouTube. Então eu vou fazer uma introdução aqui, principalmente das tendências. Se também alguém tiver alguma dúvida ou tiver uma ideia aí diferente da forma como eu analiso, fiquem à vontade, tá? Eu vou começar aqui com a tendência de alta, o que geralmente a gente escuta, né? Que a tendência de alta, ele é um zigue-zague para cima, né? Então a gente tem pernas de alta com recuos. E geralmente o que acontece, como eu faço para identificar, né? Principalmente nos meus trades, eu gosto muito de fazer leitura de topos e fundos.
que mais para frente eu vou fazer aqui e vou mostrar como que eu faço. Então, uma forma da gente identificar a tendência de alta são topos e fundos maiores que os anteriores, tá? Também a média móvel, né, que ela provavelmente estaria por aqui, é uma forma da gente identificar a tendência de um ativo. Eu também gosto de usar muito as linhas de tendência, seja de alta ou de baixa, para identificar. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, né? Quando eu identifico uma tendência de alta, eu não faço venda. Então, eu parto do pressuposto que se eu identifiquei que eu estou numa tendência de alta, eu vou dar prioridade para compra. Porque geralmente as pernadas, elas são maiores do que os recuos. Então, para quem é novo, para quem está começando aí no mercado, seja na B3, ou seja no mercado internacional ou no Forex, para ficar esperto com isso. Se você é iniciante, toma cuidado, se você identifica uma tendência, não opere contra ela, tá? Aqui eu fiz um resuminho das coisas que eu acabei de falar, né? Das características de uma tendência de alta, tá? Eu peguei aqui o gráfico do GBP-USD, gráfico de 1 hora, justamente para mostrar. Eu uso uma média móvel de 26 períodos. Não tem nenhum segredo na média móvel, tá? Vou deixar bem claro isso. Eu uso ela de 26 porque eu fiz um curso com um trader que o nome dele é Telmo Trader. E eu gostei muito da forma como ele opera, porque ele opera análise técnica pura. E ele usa a média de 26, ela fica muito próxima da média de 21, que é o que geralmente todo mundo usa, e eu me adaptei mais com a média de 26. Então, aqui pelo gráfico do GBP, a gente pode perceber, né? A identificação da tendência, a média móvel, ela ajuda nesse sentido, e geralmente quando o preço ou o candle chega próximo da média, ela repele. Então, é uma forma também da gente identificar. E eu faço a leitura de topos e fundos dessa maneira. E depois eu vou explicar como é que eu faço para identificar quando efetivamente é um topo e fundo. Mais para frente a gente vai até fazer junto, tá? Então, basicamente eu terminei aqui tendência de alta. Vou para tendência de baixa, que na verdade é o oposto da tendência de alta. Então a gente tem um zigue-zague de baixa. Alguns chamam de pivô de baixa aqui também. A gente consegue identificar por topos e fundos menores, né? Ele vem fazendo topos e fundos menores. Assim como também a tendência de alta, na tendência de baixa eu vou ter provavelmente uma média móvel correndo o preço por aqui, né? Segurando os candles mais ou menos nessa região, tá? E a gente também consegue identificar ali através de canais de alta ou de baixa. As LTBs também elas ajudam a gente a identificar uma tendência. E só para reforçar, se você identifica uma tendência de baixa, pelo amor de Deus, pelo menos quem é iniciante, não faça compra, não opere pelo menos contra a tendência. Por que eu falo isso? Eu sei que tem muita gente que gosta de operar reversão. Eu não estou falando que é certo ou errado, é só a forma como eu enxergo quando eu estou fazendo os trades, tá? Aqui eu também trouxe o gráfico do Euro-USD, no gráfico de 5 minutos, onde a gente pode perceber aqui a média móvel de 26 períodos, e ela meio que segurando aí o preço, e a gente tem o nosso zigue-zague aí de baixa, tá? Vamos para a tendência lateral, tá? Essa, para mim, é uma tendência que é bem difícil de operar. Eu confesso que eu não gosto de operar quando ele chega na resistência, fazer venda, ou quando ele está no suporte, fazer compra, tá? Por quê? Para mim, o movimento numa tendência lateral, ele é errático. Aqui no desenho é lindo e maravilhoso, né? Tá tudo na mesma altura. Mas se a gente for ver num gráfico, muitas vezes ele dá muito trabalho de operar. Então eu prefiro, na minha visão, esperar sair o preço, o candle de dentro da lateralização, dentro desse caixote. Eu espero um pullback e aí eu volto a comprar ou volto a vender. Eu acho mais seguro, tá? E é caracterizado justamente por isso. Eu tenho topos na mesma altura, assim como fundos também na mesma altura. E geralmente a média móvel de 26 períodos ela vai estar aqui no meio do caixote. E o preço, uma forma da gente identificar é justamente que ele fica rompendo, cruzando e descruzando essa média móvel. Então, a média móvel nesse sentido, ainda mais para quem é iniciante, é bem interessante de ter para poder identificar aí a tendência lateral.
Então, como eu disse, né, são topos na mesma altura, assim como fundos na mesma altura, tá? Eu não vou ficar lendo, porque basicamente é aquilo que eu estava explicando em relação à tendência do papel, tá? Trouxe aqui um gráfico, eu até esqueci de trazer de qual par de moeda que eu utilizo. Então, a gente vê aqui que ele tem os movimentos erráticos, né? Eu gosto muito de fazer a leitura de topos e fundos, então eu tenho um topo, fundo, ele prepara para fazer uma tendência de alta e ele rompe o fundo anterior. Aí você acha que está numa tendência de baixa, ele rompe o topo anterior. Então são muitos movimentos erráticos. Então eu prefiro esperar sair o preço, fazer um pullback e fazer uma venda ou compra numa tendência lateral. Finalizando essa parte aqui de tendência, né? Eu vou entrar um pouquinho aqui na identificação, como que eu faço essa leitura de topos e fundos. Na minha forma de operar, isso para mim ele é mega importante, tá? As minhas entradas elas são baseadas justamente na leitura de topos e fundos. Então, vou entrar aqui só um pouquinho na parte teórica, depois a gente vai aqui para a prática. Mas como eu identifico um topo? Eu pego um candle, eu não posso ter o rompimento da máxima desse candle, tá? E eu tento identificar 3 rompimentos de mínima. Isso aqui vai ficar mais fácil quando eu for ali para o gráfico, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Então, é a forma como eu identifico um topo. Para o fundo, eu faço a mesma coisa, só que ao inverso. Para eu identificar um fundo, eu não posso ter um rompimento da mínima do candle anterior, e eu preciso de 3 rompimentos de máxima dos próximos candles, para que eu forme um fundo. Sei que, de repente, a maioria das pessoas já tem noção de como é a formação de um candle, mas, novamente, para quem é iniciante e está vendo o vídeo, o que acontece? Aqui eu tenho um candle positivo, um candle de compra. O final aqui desse pavio é a máxima do candle, que é justamente isso que eu vou estar usando para a leitura dos topos e fundos. E o final desse pavio é a mínima. Como eu estou com um candle positivo, um candle de compra, a abertura dele foi aqui e o fechamento aqui em cima, por isso que ele está na cor verde. Se fosse um candle negativo, né, de venda, seria ao contrário, essa questão aqui do abertura e fechamento do candle, tá? Eu vou entrar agora efetivamente como é que eu faço a leitura aqui dos topos e fundos de um gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou sair aqui da minha apresentação rapidinho, vou trazer ela para cá, para a gente meio que fazer aqui junto. Basine e Júlio, o tamanho da tela tá legal aí para visualizar os candles? Sim, bem tranquilo. Be- Bem tranquilo. Beleza, legal, legal. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um Tzinho aqui de topo, um F de fundo, e eu vou mostrar como que eu faço a leitura de um topo, por exemplo. Vamos pegar esse candle aqui, ó, de exemplo. Vou até colocar aqui um caixotinho para a gente identificar ele. Como que eu faço? Se a gente for ver, esse candle aqui, ó, seja para trás ou para frente, por enquanto não houve o rompimento da máxima dele. Então, nesse momento, eu identifico que esse candle aqui, ele pode ser um topo para mim. Como que eu identifico se ele vai ser um topo ou não? A partir do próximo candle, que é esse candle negativo aqui, eu tenho que ver se a mínima dele é rompida. Ela não foi rompida. Esse candle negativo não rompeu a mínima desse candle positivo. Continuo no trade, surgiu um novo candle, que é esse cara aqui. A partir deste momento, eu tive o rompimento. Esse candle negativo rompeu esse primeiro candle aqui, que é onde eu acho que vai ser feito um topo. Então, eu tenho o primeiro rompimento. Eu preciso, para que eu identifique que isso é um topo, mais um rompimento de mínima. Então, eu passo para o próximo candle. Beleza, o próximo candle rompeu a mínima do anterior. Nesse exato momento, eu tenho a formação de um topo. Nesse candle que até o momento não foi rompido. Então, ele, para mim, se torna um topo. Até aqui, tudo bem, pessoal?
Bem tranquilo, bem tranquilo. Tranquilo? Maravilha. Perfeito. Perfeito? Ótimo. Vamos lá. Agora eu preciso identificar aonde vai ser o fundo do candle. Tu sabe que é um conceito relativamente simples, André, mas muitas vezes o Sim, pessoal fica dependente de indicador, né? Como aquele indicador do profit de topo e fundo. de topo e fundo. E Exato. ele é um indicador relativamente, digamos assim, atrasado, que na verdade não é atrasado, é porque ele precisa que coisas aconteçam para que ele trabalhe, né? E essa Perfeita forma como observação. você está explicando vai facilitar muito, vai ajudar ao pessoal a observar esses rompimentos de candle, né? Isso aí é uma coisa que eu bato muito na tecla, de a Perfeito. gente observar os comportamentos dos candles, né? Que muitas vezes passa batido. O pessoal acha, é só um candle negativo, só um positivo. Não. Todo candle tem uma história para contar para nós. E o conjunto de candles vai contando todo o que vai acontecer ou pode vir a acontecer no futuro, né? Cara, você tocou num ponto perfeito, assim, eu acho que não vai dar pra gente entrar nesse detalhe, né? Mas creio até que você seja um cara também que goste de ver isso. Eu adoro ver formação de Kendo. Ah, se ele formou um doji ou um martelo invertido, ou se ele é um Kendo Murubozu, porque ele tem força, se houve um engolfo de Kendos positivos e negativos. Eu adoro ver isso, porque de certa forma ele está me mostrando, olha, pode ser que eu reverta agora. Toma cuidado, aqui é um doji, é em definição. Então, esse tipo de leitura, ele é muito importante para na hora que você está no trade ou você está para entrar num trade, você tem que tomar uma decisão. Se você vai vender, se você vai comprar ou se você vai ficar fora do mercado. Então, leitura do candle realmente, putz, cara, você tocou num assunto que é mega importante. Vale a pena Semana passada eu dedicar um gravei tempo. um vídeo sobre gatilhos de candles, gatilhos de entrada topo de compras ou vendas, né? Que também o pessoal tem essa Perfeito. dificuldade. O que acontece? Muitas Sim. vezes o pessoal já inicia pelo Renko, né? Que é mais fácil, Ah, de repente é verdade. mais acessível. Mas o Renko ele é um gráfico muito rápido, ele não está nos contando uma análise para daqui uma hora, para daqui a 2 horas, né? E se eu quero operar Sim, análise técnica e fazer uma operação um pouco mais longa, para buscar um risco-retorno maior, é importante dessa leitura técnica, né? sim, E aí sim. eu falo no vídeo o seguinte, que pessoal, deem atenção aos candles, coloquem de volta aí nas telas de vocês, nem que seja o gráfico de 2 minutos, né, de 5, porque ele me ajuda a inclusive controlar a minha ansiedade, Isso mesmo. porque eu preciso esperar o candle fechar. E o Renko, se eu deixar ele na tela, ele me dá 30 sinais por minuto. Porque é mesmo. Né? E os candles não, os candles não me ajudar não. Eu preciso esperar fechar, né? Porque muitas vezes o candle vai lá e não, pode afundar aí, como eu vejo esse murubuzu aí, né? Afundando daqui a Esse pouco cara ele aqui, né? volta tudo e fecha para cima e a gente já estaria vendendo e quando vê não, ele rejeitou, contou uma história de uma rejeição e vira para alta, né? Exato. Então, Por exemplo, muitas vezes, como você deu o exemplo, né? O Murubuzu, e aí eu tenho, de repente, um candle seguinte aqui de força, de compra. Muitas vezes, quando a gente olha no tempo gráfico maior, vamos supor que esse aqui seja o meu gráfico de 5 e eu tenho um gráfico de 15 ali do lado da tela. Muitas vezes uhum, ele vai estar contando uma história que, de repente, é uma estrela cadente, é um martelo, e eu é estou isso aí. operando numa reversão. Então é importante você, por mais que a pessoa opere com Renko, eu também sou que nem você. Eu prefiro ter um gráfico, pelo menos um, de candle, que me conte a história da formação daquele candle naquele tempo. Que de repente eu posso estar querendo vender numa hora que, cara, pode ser que eles estejam revertendo para uma compra. Então, realmente, cara, você tocou num assunto que é primordial. Ô, André, e detalhe, Eu? né? O Pazini também, né? O gráfico do Renko é muito bacana porque a gente vê a movimentação exata do preço, certo? A gente Uhum. vê num candle, a gente perde isso, né? Perde entre aspas, né? A gente pode reduzir o tamanho do candle, mas a gente perde aquela construção do candle. Só que o Renko, a gente perde outra coisa também que é muito importante, que é a questão do tempo. A gente não sabe Sim, quanto tempo demorou aquele box de rank para ser formado. Às vezes a gente está vendo um box de rank ali no gráfico e você vai para o gráfico de candles, já formou 4 candles de 5 minutos. Tu tá no mesmo box de rank ali que não terminou. Então, um gráfico acho que complementa o outro, cara. Não dá para operar só com um, perfeito. não. Perfeito. O meu irmão estava fazendo umas experiências aí no passado, né? Usando justamente, né, o Renko.
E também os gráficos de candle, né? E ele falou assim, para ele, na hora de trade mesmo, o gráfico de 5 minutos era muito importante. Ele tinha lá, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente os Renkos, né? Mas ele estava operando lá com 12, com 6 e usava o gráfico de candle nos 5 minutos. E ficava alternando 5 e 15, 5 e 15, porque ele queria ter uma noção. Ah, peraí, qual que é a formação desse candle nesse momento? Porque realmente o Renko é atemporal. Eu não fico dependendo do tempo de formação de um candle, né? Então, muitas vezes você pode se confundir. É super interessante também, Julião. Perfeito, cara. Mais alguma pergunta, alguma consideração aí? Ou eu posso continuar, galera? Não, segue lá. Desculpa que a gente vai, Pode vai se continuar. até Não, não, atropelando não, também. não. Cara, pode fazer, porque muitas vezes é legal a gente ter esse tipo de bate-papo, até pra gente explorar um pouquinho a experiência de cada um, cara. Eu, Isso eu aí. sou adepto de interrompe e vamos conversar, tá Não, joia, tranquilo, joia mesmo. Vai lá. tá? Então, ó, eu tenho um topo formado nesse momento, e agora, se o candle ou os preços eles continuarem descendo, eu tô numa perna de baixa, e em algum momento eu vou ter um pullback. E como eu faço a identificação do pullback? Então, vamos continuar aqui, ó. Esse foi o nosso último candle analisado. O próximo candle, ele rompeu a mínima do candle anterior? Beleza, continuou rompendo. Vamos analisar o próximo candle, que é esse carinha aqui. Ele não rompeu a mínima do candle anterior, mas rompeu a máxima do candle. Então já vou começar a ficar esperto, porque possivelmente aqui embaixo eu posso ter um fundo. E eu só consigo confirmar a partir do rompimento do próximo candle. Então, esse candle negativo, apesar de ser negativo, ele rompeu a máxima desse candle positivo. Então, nesse momento, eu tenho a formação de um fundo. Então, eu não sei se eu vou preferir parar por aqui, tá? Mas aí depois a gente abre o gráfico e eu vou mostrar a continuação, né? Mas geralmente o que eu faço? Eu continuo pegando candle por candle, a cada formação do candle, eu fico olhando. Ah, rompeu a máxima? Rompeu. E o próximo candle? Rompeu a máxima de novo. Então ele ainda está num pullback. Próximo candle? Não rompeu a mínima. Volto mais um candle. Opa, rompeu a mínima desse cara que possivelmente é o meu topo. Mas eu preciso do quê? De mais um rompimento. Próximo candle. Não rompeu a mínima do candle negativo. Pronto. Houve o rompimento da mínima do negativo. Então, aqui se torna o meu topo. Só para a gente ter uma noção, quando eu começo a ver isso, eu tenho um topo, eu tenho um fundo, e o pullback não rompeu o meu topo anterior, eu já começo a olhar em tendência de baixa e eu já começo a pensar, opa, eu vou vender. Se ele rompesse esse topo anterior, então vamos supor que ele continuasse subindo aqui, rompesse esse topo anterior, fizesse pullback, eu já ia pensar em compra. Então é basicamente a minha leitura de topo e fundo serve para minha decisão se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou esperar. Nesse caso, eu poderia ter feito a venda justamente no rompimento desse candle. Então, esse candle rompeu a mínima do que seria o meu segundo candle, eu já startaria uma ordem nela aqui. A partir desse momento, a ordem está startada, eu entrei, eu coloco o meu stop no topo anterior e deixo o trade rolar. Só para a gente ter uma ideia, tudo bem? Ó, André, você mostrou um gráfico pronto aí, mas eu teria pego o trade daqui, possivelmente, a gente não consegue, né, pegar o trade inteiro, mas possivelmente eu teria levado próximo dessa região, porque essa linha vermelha para mim aqui era um suporte que eu marquei em gráficos de tempo maiores. Então, muitas vezes eu uso também como objetivo os meus suportes e resistências dos tempos maiores. Então, eu não sei quantos pontos dariam aqui, mas foi uma bela pernada de baixo. E se a gente for ler os waves, né, as ondas, eu estaria numa onda A, B. Geralmente a segunda onda é a perna maior. Então, eu teria pego um belo trade. Então, essa é a forma que eu faço a leitura de topos e fundos quando eu estou analisando qualquer tipo de gráfico, tá? Até aqui, só para eu saber, tá tudo ok? Eu posso
dar continuidade, galera? Sim, bem Tudo certo. tranquilo. Bem Tudo tranquilo certo? mesmo. Legal. Deixa eu trazer de novo aqui a apresentação, a gente já solta ela aqui. Então, beleza? Essa parte de identificação de topos e fundos a gente concluiu. E agora eu vou entrar um pouquinho naquilo que eu gosto de fazer junto com essas análises de topos e fundos, que é justamente a técnica do triple screen, tá? Essa técnica, ela é desenvolvida por esse cara aqui, que é o Alexander Elder. Inclusive, se vocês tiverem, né, a curiosidade, puderem, esse livro dele, Como se tornar um operador e investidor de sucesso, você consegue localizar ele em forma de PDF, tá? E para mim, cara, fez uma diferença muito grande na forma de eu operar, tá? Por que eu falo isso? Primeiro, o Alexander Elder, além dele ser um trader, ele é médico. E ele justamente, ele trabalha na parte da psicanálise, psiquiatria, então ele estuda muito o comportamento do cérebro do ser humano. E ele trouxe dentro desse livro dele um ponto, um aspecto que eu acho super importante. Se vocês quiserem discordar do ponto de vista que eu vou dar aqui, fiquem à vontade, porque é até bom a gente ter uma outra opinião. Mas ele fala o seguinte, que o que faz um trader ter sucesso é o controle emocional. Então, assim, independente, no meu caso, usar indicador ou não, usar um setup ou usar um operacional de leitura de topos e fundos, se eu não tiver com o meu emocional em dia, cara, o primeiro trade eu faço com sucesso, o segundo eu tomo stop, o terceiro eu tomo stop, o quarto eu tomo stop, será que eu vou continuar, né, no quinto trade seguindo as minhas regras? Se eu tiver com o meu emocional ruim, pode ser que eu troque. E aí o quinto trade era o trade de sucesso, era um trade que eu pegasse uma pernada alta. Então, assim, ele começa a tentar trabalhar a parte emocional de um trader de sucesso. Então, eu acho muito importante para quem de repente está patinando ou emocional não está legal, dá uma lida nesse livro. Ele não é um livro extenso, você consegue ler se bobear até num final de semana. E o cara tem umas sacadas muito boas para você em termos da parte emocional, tá? Uma outra coisa que eu acho super interessante e eu vou explicar o porquê que eu não faço mais isso hoje, né? Nesse livro dele, tem uma outra coisa mega importante que eu acho, que ele fala que é você criar o seu diário de trader, que é esse último ponto aqui que eu acabei anotando. Então, o que que ele fala? Você pode fazer isso num documento Word ou no papel, mas você tem que anotar, ó, hoje eu printei a tela lá do trade que eu fiz sendo certo ou errado, você tem que explicar no seu diário o porquê que você entrou, o porquê que você colocou o stop aonde você colocou, por que você colocou o objetivo aonde você colocou, e dando certo ou errado, aprender com esse diário do trader. Eu fiz muito isso depois que eu li esse livro. Eu parei de fazer isso porque, na verdade, hoje, como eu acabo postando as minhas entradas diárias no meu canal, então eu deixei de fazer isso, mas antes eu fazia no Word. Abria o Word, printava a tela lá nas entradas que eu fiz, e eu tinha que explicar os motivos da minha entrada, por que que eu tomei aquela decisão. E isso é de vital importância porque você começa a criar uma rotina de entrada e por que que você entra. E eu acho que todo mundo passa por isso, né? Muitas vezes o preço está caindo, você vende. Mas por que que você vendeu? Ah, não sei, porque estava caindo o preço. Então você começa a criar rotinas, você fala assim, não, peraí, tá caindo. O meu operacional eu preciso de um pullback para poder vender de novo, então eu vou esperar o pullback. Então, para a galera aí que está começando, ou que de repente está patinando aí na parte emocional, pega esse livro na internet, é fácil de conseguir, e eu acho que ele dá uma ajuda legal aí para nós como traders de sucesso, tá? Eu coloquei o link da Amazon, tá, André? No bate-papo ali no Legal. chat, né? Então, se alguém quiser Uhum. olhar, tem na Amazon para vender. Não é um livro caro. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo também. Perfeito, Tem o perfeito. PDF também, fácil de conseguir, né? Mas tem aquelas pessoas que gostam de ter ali para folhear o livro. Faz bastante Isso sentido, mesmo. né? Eu sou um que gosto mesmo de folhear, né? De ter na mão. Legal. Outra coisa, aproveitando a oportunidade, André, qual é o teu canal no YouTube? Como é que a gente te encontra no YouTube? Vocês vão me encontrar com Forex Raiz, tudo junto. Forex Raiz. Beleza. Então, Raiz, quem está isso. assistindo aí, já procura aí, já adiciona nos favoritos para acompanhar
as entradas que o André está ensinando aí, que ele está falando. Vamos ver se na prática ele está fazendo mesmo. Né? Vamos acompanhar, ver lá como é que está funcionando o operacional dele. E isso é muito importante, viu, André? Sim, Todo um contexto, né? Aquilo que a gente todos somos alunos aí do Fabrício Chafransky, trader da vida real, né? Trader que opera opera consciente, né? A gente não é trader profissional, a gente não vive de altas boletas, não tem por que ficar mostrando coisas na internet. E a nossa exato. missão aqui é mostrar para as pessoas, sim, é viável, é possível operar, não precisa de muito dinheiro, operar com tranquilidade. Quando a gente opera bem, né? Se eu estou operando com a quantidade de lote correta, que não machuca o meu emocional, não vai Isso afetar a mesmo. decisão de entrar novamente em operações ou não. Isso é muito importante. É E por muito que o trader importante. começa a ficar abalado? Porque tomou um stop que ele não estava preparado para aceitar. Né? Então são peças E, chaves aí, pessoal. Isso não muda, só muda o endereço, vale para todo mundo. e Então todo mundo passa por isso, né? todo mundo passa por isso. Então a gente tem que estar aqui para passar a verdadeira informação para todos. Olha, pessoal, tá todo mundo aqui buscando uma certa consistência, uma certa tranquilidade. Eu falo muito nos meus vídeos, André, a palavra Hum, paz. Paz. Eu quero tranquilidade, né? Porque é chega isso um aí. ponto que a gente tá parecendo que tá correndo uma maratona no final do dia. Se torna cansativo. Pô, quando a gente viu falar em day trade, a gente pensou, vou ficar rico e vou descansar, né? 9h15, tô com a meta batida, esquecer. Não, eu começo a operar às Pelo 9, contrário, termino às 5 da tarde, moído, cansado, podre. Então, coração tremendo, tremedeira pra tudo quanto é lado. cara. Não, não é fácil não. E eu acho que é legal isso, cara. Por exemplo, no canal lá, eu não posto só o dia de lucro, eu posto o loss, cara. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, para as pessoas que escutam. Cara, o loss, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo, cara. Se você tomou loss, é porque você estava protegido. E se você não tivesse protegido, o preço, por exemplo, caindo ou subindo e você vendido? Cara, é normal um trader terminar um dia no loss. Faz parte do aprendizado também. Muitas vezes a gente acha que galera que é trader só ganha todo dia, né? Não, não é assim. O importante é, final do mês, você ter lá uma porcentagem de rentabilidade ou porcentagem de acertos maior do que os erros. E ponto, cara. Isso é ser lucrativo. Não sei se vocês também têm essa mesma ideia, mas eu penso dessa forma. O que eu bato na minha mentoria com o pessoal é que a gente precisa terminar vivo, né? Eu não posso Perfeito. sangrar, né? É uma analogia bem interessante, que a gente tá falando sempre que são as sardinhas contra os Uhum. tubarões, né? E, pessoal, você se feriu, você se machucou, você começou a sangrar, o tubarão vai vir e vai te arrebentar e acabou a tua oportunidade. Tá? Essa é uma analogia que eu utilizo muito. Então eu preciso permanecer vivo no mercado. É isso que é o meu primeiro objetivo, ficar vivo. Eu não É posso estar isso aí. quebrando conta toda hora. Não, eu preciso estar vivo. E para estar vivo, eu vou botar meu stop, eu vou executar ele, para mim ter oportunidade de continuar. Né? Isso que é o mais importante. É o mais importante. E, de novo, né? Se você quebra uma conta, como já aconteceu comigo de quebrar conta, cara, o emocional para você reconstruir o seu emocional leva muito tempo quando acontece isso. Então, como você falou, quanto mais você sobreviver dentro desse mercado, cara, você vai criar um emocional mais forte. E automaticamente, cara, o sucesso que a gente tanto busca, ou a liberdade financeira, ela vem disso, da sua consistência, do seu estudo, de seguir as suas regras. Isso é importante. Posso tocar aqui, Pazinho? Vamos lá, continua aí. Tá show. Bora lá, então. Bora lá. De novo, se precisarem, é só parar aí que a gente volta a bater um papo. Aí entrando um pouquinho na parte técnica da forma como eu opero e divido as minhas telas em tempos gráficos, tá? Eu fiz uma analogia, que assim, vamos supor, eu tenho dentro de uma relação familiar, aqui não vou entrar em mérito se eu estou sendo homofóbico ou não, mas a minha relação eu coloquei aqui, ó, avô, pai e filho, tá? Então, eu sempre vejo, ou sempre vi meu avô como um cara lá experiente, que ele teve uma vivência de vida ali, ele tem uma baita de uma experiência. Automaticamente, o meu pai, ele vai ser um exemplo, é um cara dedicado, é um cara que eu sempre estou ali do lado.
E o filho, ele é sempre dependente, ele sempre tem a necessidade em relação ao pai e ao avô. Por que que eu quis criar esse tipo de analogia para nós dentro do trade? Porque eu tento levar essa questão de hierarquia dentro de uma família para o nosso mundo do day trading, tá? Então, o que que eu tentei fazer e a forma como... Não é que eu desenvolvi isso, é a forma como eu aprendi, tá? Com outro trader. Vamos supor que o meu avô, dentro da análise gráfica, é o meu gráfico de 1 hora ou 60 minutos. E o meu pai, dentro da nossa análise, é o gráfico de 15 minutos. Então, nesse caso, esses gráficos eles vão dar a análise e a tendência dos tempos maiores como um todo, tá? Eu não estou vendo só uma árvore, eu estou vendo a floresta, tá? Então, gráfico de 1 hora e gráfico de 15 minutos, para mim, eles são os caras que mandam em quem? No gráfico menor, que é o filho. Que nesse caso, eu coloco o gráfico de 5 minutos. Então, os gráficos maiores, efetivamente, eu vou fazer a minha leitura de qual é a tendência deles e vou operar no gráfico menor em sentido dos gráficos maiores. Então, é essa analogia que eu tentei usar. Eu tenho o avô, eu tenho o pai e eu tenho o filho, que é totalmente dependente dessas duas figuras. Nos nossos gráficos, a gente vai usar a mesma coisa. Eu vou usar o gráfico de 1 hora, o gráfico de 15 minutos como a minha grande referência, e as entradas, né, onde eu vou fazer a compra ou a venda do ativo, eu vou usar o gráfico de 5 minutos. Tem algumas pessoas, até por isso que a gente chama do triple screen, é porque para eu tomar a minha decisão, eu preciso que esses gráficos minimamente estejam se conversando, tá? E até vou deixar já uma observação, eu faço esse tipo de configuração na minha tela para o day trading. Mas se você, de repente, é position ou é swing trader, a única coisa que você vai mudar é assim, em vez de ser o gráfico de 1 hora, eu vou colocar aqui o gráfico semanal, diário e vou entrar no gráfico de 1 hora. Você pode estender esse tipo de analogia para o tipo de trade que você é, tá? Então isso aqui não serve apenas para o day trading, serve também para quem quer trabalhar com ações, position, ali um swing trade, tá? Outra coisa que eu queria deixar de observação, aqui, e depois eu vou mostrar na minha tela também, eu estou usando um gráfico de 2 minutos. Só para eu explicar e depois se de repente a gente melhora um pouquinho aí essa questão do gráfico de 2 minutos. Por que que eu acabo usando 4 telas ao invés de 3? Num dia normal, sem notícia, eu sempre vou fazer essa análise, gráfico de 1 hora, gráfico de 15 e vou entrar pelos 5 minutos. Quando eu tenho no dia uma notícia, aí eu acabo utilizando o gráfico de 2 minutos, porque muitas vezes os pullbacks ou os retornos ali, vamos supor, ele dá uma pancada numa tendência de alta, por exemplo, por conta de uma notícia. O pullback no 2 minutos, ele é muito mais rápido para eu poder fazer a entrada do que no 5. No 5, muitas vezes, ele não marca um topo e um fundo para que eu entre. Então, o gráfico de 2 minutos, nesse sentido, me ajuda. Por isso que eu deixo ele na tela. Mas eu gosto, fora de notícia, de operar pelo gráfico de 5 minutos. Essa relação aqui, ok, né? Deu para entender o porquê que eu uso esses gráficos, né? Perfeito, André. Assim, ó, a gente não conversou antes, né? Tô te ouvindo aí. E, cara, Uhum. praticamente é a forma como eu opero, né? Ô, cara, sério? Praticamente é a forma que eu opero. Né? Tenho meus Ah, indicadores, né? Eu sou o cara do MACD, mas tá, eu faço muito da leitura de candle, né? Da legal. movimentação. E a tua descrição foi perfeita, a questão dos 2 minutos, quando utilizar e quando não, né? Então, quando o Exato. mercado tá meio parado lá na segunda, terça-feira, né? Véspera de notícia, a gente precisa diminuir o tempo gráfico, aí sim, né? Para quê? Para enxergar esses movimentos mais filtrados. Até o Renko pode entrar aí. Já naquele Sim, dia de sim. super volatilidade, se eu tenho o gráfico de 2, eu vou enxergar tanto sinal e aí eu começo a entrar em qualquer coisa e aí já não é tão bom. Aí começa a aparecer os stops. Então o trader E também vai, precisa entender quando utilizar qual gatilho em que momento, né? Mas tá show, cara, É, e muito eu, perfeito. muito legal. eu tava usando, André e Pazzi, tava usando isso também, cara. Eu tava usando isso aqui no gráfico diário
né? Tá, No gráfico de 240 minutos, no tá, gráfico de 15 e aí no gráfico de 5. perfeito. Tá? Fazendo essa leitura. Só que quando você usa muita coisa assim e um gráfico muito distante um do outro, você começa a não ter tanta confluência, né? Tem que Sim, tomar cuidado. enxerga uma tendência de alta no 5 e no 15, mas no gráfico diário é, parece que é um pullback e para queda e acaba atrapalhando para quem não tem experiência ainda. É, eu gosto muito de usar, né, essa questão aqui do 1 hora, 15 e 5. Eu acho que tem uma confluência legal entre esses três caras. E aí eu tento levar também para os gráficos maiores, se eu quiser fazer lá sei lá, pegar uma Petrobras da vida e quero fazer lá um tradezinho nela mais longo, aí eu começo a subir. Aí eu faço que nem eu falei, semanal, diário e entro pelo 1 hora, por exemplo. E geralmente essas confluências, eles te dão uma tendência bem legal, bem legal. E eu, se eu não me engano, Julião, uma vez acho que eu vi você dando uma oportunidade ali de cripto, e você também tinha feito uma análise, porque o tempo maior estava, não lembro se era uma tendência de alta, e aí você comprou justamente num pullback do tempo menor. Foi um negócio assim, não foi? Foi. Foi E, até numa notícia, cara, que caiu bastante. Só que pegou ali num ponto, tinha uma média móvel, alguma coisa assim, que o preço fez um repique ali, cara. isso. Até o doutor comentou, né? Ele entrou e falou, nossa, pô, você foi Aham. com a tendência do tempo maior. Eu, na hora, eu falei, pô, perfeito, cara. Eu adoro fazer isso. Fico muito contente de saber que tem outras pessoas que também se preocupam com essa questão de alinhamento de tempos, de análise de gráfica. Pô, o Pazini também, a gente se conheceu há muito tempo atrás. Pô, mega contente de saber que você também opera nesse formato, cara. De verdade, ficou muito contente. Viu, André? E outra coisa, ó, o Ah, pessoal às vezes fica naquela, né? Ah, o preço caiu lá 800 pontos no índice, né? Aí tu pensa, uhum, não, é fundo e daí tu já quer encerrar a operação ou tu já quer virar comprado. E aí é, cara, um detalhe, cara, tu achou que ali desceu com força, tu acha que é um fundo? Coloca o gráfico de 15 minutos. Tu vai ver perfeito. que a barra ainda tá caindo, que não tem um motivo para você ainda fazer a compra. E tu sabe Sim. quem é que me ensinou 15 minutos a primeira vez? Quer Ah, dizer, a gente vai mexendo nos gráficos, a gente vai vendo 15 minutos, 30, sim. não precisa alguém necessariamente vir me ensinar, mas lá no início das nossas aulas, a mentoria com o Thiago, né, lá do VDC Trader, VDC, VDC. então, quando a gente chegou lá, o Thiago veio para nos ensinar índice, né? Tu lembra disso? E aí o Isso mesmo. operacional dele era 5 e 15 minutos. E aí ele tinha um estocástico no 15. E eu dizia, meu Isso. Deus, saí da operação. Ele se Pazine. Agora que tá começando a brincadeira, tu saiu. Deixa cair, cara. Olha o estocástico como tá longe nos 15 minutos, na média, isso aqui. E aí tinha toda a razão. O 15 minutos É estava isso. caindo tranquilamente. E a gente fica naquela, meu Deus, eu preciso sair da operação. Já deu Eu quero. 200 pontos, preciso sair. Cara, deixa cair, cara. Tá caindo, deixa cair, cara. Nesse ponto é bem legal que você falou que a gente estava batendo papo ali antes de começar a live, né? Quando você tem a possibilidade de fazer um parcial, isso te dá uma tranquilidade para tentar esticar o trade. Que muitas vezes, quando o cara tá trabalhando, sei lá, com um contrato do mini, o cara quer fazer logo a grana e que se dane, não é verdade? Mas quando você tem a parcial, cara, isso fica uma delícia de tradar uma tendência. É. Hoje o índice mesmo marcou um topo, eu fiz a venda no topo, em seguida voltou Uhum, a subir, beleza. Eu acho que eu saí no 0 a 0, acho que eu saí no 0 a 0, fiz a parcial e saí no 0 a 0. E depois ele tá. marcou de novo um topo e eu não vendi no topo. Eu esperei ele cair Hum, para baixo dentro da minha região de operacional e ali eu entrei. sim. E aí, cara, eu pensei, meu stop ficou grande, porque aí eu não fiz a venda cravado no topo, fiz abaixo. Meu stop ficou em Uhum. torno de uns 350 pontos. Eu disse, ó, se o meu stop tá desse tamanho, não adianta eu fazer uma parcial de 150. Então eu coloquei as minhas parciais Putz, maiores, cara. E isso. aí, e depois eu fui ver, cara, eu dou risada porque eu opero muito pouco índice. E às vezes que eu opero, eu Uhum. fico, pô, dá pra fazer dinheiro no índice, que eu nem lembro. E aí, cara, a minha parcial saiu com 250, depois 450 pontos, e eu fui sair com mais de 1.000 pontos nessa operação. Putz, cara, que Por quê? Porque coisa o preço linda. tinha que cair, cara. Eu fui buscar a mínima do dia e ela veio tranquilamente. Nossa. Só que tem que ter calma e deixar. E às vezes tu vai lá, faz uma parcial de 100,
né? 80 pontos e, pelo amor de Deus, paga a minha parcial, né? Essa coisa que te pensa, né? Cara, a gente tem que ter Mas é verdade. tranquilidade. Se a gente tá com a mão É. correta, certinha, tem que ter tranquilidade. Se eu aceito um stop Uhum. grande, eu tenho que ter proporcional um Buscar alvo um maior. objetivo Não adianta ter maior. um alvo pequeno. Porque senão, né, não fecha a conta Não quando você fecha a tomar um conta. stop. Não fecha a conta. Exato. Isso é bem importante mesmo. É muito, muito legal. Eu opero no Forex, mas eu opero com mão pequena de micro lote, né? Mas eu fico imaginando, de repente, com um lote cheio, pô, a parcial seria perfeita. Um dia um rapaz me perguntou lá no meu canal, pô, mas você não trabalha com parcial? E eu escrevi justamente isso para ele. Falei, olha, eu já trabalho com microlote. Se eu fracionar ainda mais, no final das contas não compensa. Então eu prefiro ter um stop pequeno, pequeno assim, né? Dentro do meu objetivo, o meu objetivo maior do que o meu stop. O dia que eu tomar um stop, ok, beleza, faz parte do jogo, mas eu tenho pontos atrás de mim ali que foram me sustentando. Então é importante esse tipo de divisão mesmo, cara. Perfeito. Galera, vou dar continuidade aqui. Uma coisa vai me pausando aí. Vamos lá, vamos lá. Aí, eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Ainda não vou estar no gráfico ali. Vou tentar depois mostrar uma entrada que eu fiz hoje, tá? Aqui eu tenho, no gráfico de 1 hora do Euro USD, uma pernada de baixa. Então eu tenho aqui, ó, um pivô de baixa. Eu errei aqui as cores das setas, mas ok. Então eu tenho aqui, ó, zigue-zague de baixa. Nesse momento, quando eu estou analisando o gráfico de 1 hora e eu vejo que eu tenho um fundo e ele marcou um topo, ou possível topo, menor que o topo anterior, eu já começo, como eu falei agora há pouco, já começo a ficar esperto. Olha, gráfico de 1 hora, possivelmente ele vai estar montando um pivô de baixa. Que eu faço? Eu vou lá para o gráfico de 15 minutos e começo a olhar. Essas pernadinhas que tem aqui, na verdade, é essa pernadona que teve no gráfico de 1 hora. Só para vocês terem noção como que a gente consegue analisar entre os gráficos. Ele fez um pullbackzinho aqui, que é o pullback daqui, tanto que ele ficou meio lateral ainda, né? E ele veio para uma venda, assim como mostrou a venda no gráfico de 1 hora. Eu coloquei esse caixote porque esse caixote aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, é onde eu faço a entrada. Então, por exemplo, ele veio caindo o preço, uma perna de baixa, fez um fundo, topo, vendo no segundo candle. Fiz, sei lá, uma quantidade de pontos. Aqui eu coloquei a seta errada, tá? Não daria para vender aqui porque ele nem chegou a formar um topo. Então eu venderia aqui no segundo candle, queda. Segundo candle, venda. Segundo candle, venda. Sempre colocando o stop na parte de cima. Então, eu trado no tempo menor a favor dos tempos maiores. Então, para quem não está acostumado nesse tipo de trade, basicamente é essa a minha visão quando eu estou com o gráfico aberto. Eu tento analisar os tempos maiores todo dia de manhã. Outra coisa importante, tá, galera? Não é para você abrir o gráfico e sair no comprando e vendendo, tá? Eu geralmente, pelo menos meia hora antes, no mínimo, eu faço os estudos dos tempos maiores. Eu entro lá no site do investing.com para ver as notícias, porque pelo menos meia hora antes da notícia, se eu tiver num trade, eu tento sair, porque pode dar uma volatilidade muito grande e me estopar. Então, antes de sair apertando o bendito botão, façam estudos. E é importante o estudo antes de você sentar e operar. Se eu não me engano, o Dr. Fabrício ele fala isso, né? O piloto de Fórmula 1 ele não pega o carro, senta lá e sai dirigindo. Ele tem todo um estudo, ele tem a preparação dele, preparação física, mental, o estudo dele que ele tem que fazer da pista. Ele não chega lá e sai apertando, pisando no acelerador. Então, tomem cuidado quando vocês forem fazer, mas a forma como eu opero é assim: analiso os tempos maiores e o tempo menor eu trado a favor da tendência. Bom, eu terminei essa parte aí do triple screen, como eu faço aí análise de topos e fundos e como efetivamente eu opero, tá? Ah, eu tenho aqui uma parte, não sei, Pazini, se eu entro, que é a questão de suportes e resistência, como traça canal.
De repente a galera já está acostumada com isso. Você acha que vale a pena comentar no vídeo? Cara, aí você que decide, tá? Eu tô ansioso pra ver o Forex mesmo, como é que é o O comportamento valendo. da moeda lá. É isso que eu tô curioso. Mas você que manda aí. Nós temos a noite toda aí, cara, bem tranquilo. Tá bom. Só queria falar uma coisa que eu acho importante, que é como eu traço suporte e resistência. De repente, Pazini, Julião e a galera também pode até traçar igual. Eu faço o seguinte, como eu ensinei vocês ali, como eu faço a leitura de topos e fundos, geralmente eu vou para o gráfico do euro, no gráfico diário. Eu gosto de traçar no gráfico diário porque eu entendo que essas linhas de suporte e resistência, elas são mega fortes em relação aos tempos menores, tá? Então eu prefiro traçar no tempo maior. O que eu faço? Vamos supor, eu identifico um topo através daquela leitura de topos e fundos. Eu vou traçar uma linha. Essa aqui, como só tem ela no topo aqui, eu não vou usar ela de exemplo. Eu vou usar de exemplo esse carinha aqui, ó, que está com a cor verde, tá? Vamos supor que eu identifique um topo. Eu traço essa linha e ajusto para que ela fique pegando em todos os topos que ocorreram. Como a gente trabalha com região, nunca vai ser exatamente naquele ponto. Então é uma região. Então tocou uma vez, tocou duas vezes, chegou a romper, mas segurou naquela resistência. Se eu usar aqui como exemplo o círculos em azul, mesma coisa. Eu descobri um topo, eu coloco a linha e aí eu ajusto essa linha para que ela pegue mais de um topo em uma única vez. Por que eu faço isso? Porque a região, ela é um sinal que, como ela tocou várias vezes e segurou, é uma região forte que provavelmente, se eu estiver decidindo em fazer uma compra próximo dessa região, provavelmente eu não faço. Eu prefiro perder o trade do que tomar um stop. Então, eu uso aquelas leituras de topos e fundos para traçar os meus suportes e as minhas resistências, tá? Não vou me alongar muito nisso, porque acho que deu para ter uma ideia mais ou menos da forma como eu faço. E só para vocês terem uma ideia, né? Eu estou no gráfico de uma hora, olha as linhas que eu tracei no gráfico diário. Elas batem muitas vezes nas mesmas regiões. Então é importante, na minha forma de operar, de eu montar essas linhas de suportes e resistências lá no gráfico diário. Vou passar aqui para frente, mas canal de alta, canal de baixa, não vou nem entrar no mérito. São operações que eu faço aqui com um triângulo, acho que também não preciso me alongar nisso, acho que eu vou mais aqui para o gráfico para mostrar para vocês como que eu trabalho. Pode ser assim? Show de bola. Show de bola? Show de bola. Então, deixa eu abrir aqui o meu MetaTrader. Beleza, vocês estão vendo aí minha tela, né? Sim. Maravilha. Então, só para explicar como que eu trabalho, eu tenho aqui, ó, o meu gráfico de uma hora, tenho aqui na parte de baixo o meu gráfico de 15 minutos, e foi aí que eu comentei com vocês, né? Eu deixo o gráfico aqui de 15 minutos, um RSI, cara, eu não mudo a configuração do RSI, é o padrão, 14 períodos lá, não mexo nada, tá? Não faço nenhuma customização nele. O que que eu tento observar e por que que eu uso o RSI no 15 minutos? Eu estou batendo um papo com o meu irmão, ele que me deu na verdade, essa ideia. O RSI, querendo ou não, quando ele rompe a linha de 50%, que eu não coloquei aqui, eu preciso até colocar minha linha de 50%, muitas vezes ele mostra força compradora acima dos 50% e vendedora abaixo dos 50%. Então vamos supor que eu tivesse, sei lá, é, pensando em vender no gráfico menor de 5 minutos e o RSI aqui apontando para cima. Eu tenho que tomar cuidado. Então, eu só uso o RSI, o único indicador que eu uso para isso, para saber se ele está apontando para cima da linha de 50 ou para baixo da linha de 50. No caso do meu irmão, ele usa em todos os tempos gráficos. Ele prefere colocar um plus, né? Vamos colocar assim, né? Um plus na análise dele, e ele gosta que todos estejam apontando, no mínimo, para o mesmo sentido. Pelo menos os três gráficos, né? Uma hora, 15 e os 5 dele, tá? Aí só Ô, retomando, então, André, eu? o RSI, né? Para quem Uhum, não sabe, né? Para quem é do só opera mini índice mini dólar, é o IFR, né? É, perfeito. você não usa ele então para indicar sobre compra e sobre venda. Você não, a parte dele Ah, não usa. boa pergunta, tá? Bem no início, quando eu comecei a operar Forex,
eu comecei a fazer. Ah, eu via divergência, tocava ali a venda, por exemplo. Tava sobrecomprado, tocava ali venda. Só que, cara, se eu não analisar se os tempos maiores estão em tendência de alta ou baixa, cara, isso aqui pode ser uma falsa divergência. E aí, o que eu aprendi com o tempo? A divergência do RSI, ela só é acionada quando eu faço assim, ó. E aí, se vocês quiserem também falar o ponto de vista de vocês, vocês ficam à vontade, tá? Vamos supor, ah, por exemplo, ó, aqui eu tenho os topos maiores, correto? E aqui no RSI eu tenho topos menores. Vou até traçar a linha para ver se fica mais fácil de todo mundo enxergar. Eu tenho topos menores, concordam? Correto. Correto. Na teoria, eu podia sair vendendo, né? Porque tá com divergência. Só que o trade continuou comprado, né? Então eu tomaria stop se eu tivesse vendido. O que eu aprendi? A divergência, ela só é acionada a partir do momento que ele rompe, que o candle, o preço rompe uma linha de tendência. Então, vamos supor que essa divergência, vamos supor que o candle rompesse a minha linha de tendência, fizesse um pullback, aí eu poderia vender, porque acionou a divergência. Então, depois que eu aprendi isso daqui, eu parei de operar a divergência, e aí eu não uso mais o RSI para isso. Deu para entender a forma como eu expliquei, Julião? Sim, sim. Não, mas a pergunta não era nem sobre isso. Até Pô, aí tudo cara, bem, porque. Não, assim, a divergência, né? Normalmente quem opera divergência, o cara vai sempre contra a tendência, né, entre aspas, né? O preço isso está aí. subindo e ele vai fazer uma venda. A gente entendeu já que você não é o cara que faz isso. Mas Não. assim, se dá uma compra para você e o IFR está próximo de 70, você faz a compra do mesmo jeito? Porque Aí assim, vai 70. Então, de 70 para cima o preço está sobrecomprado, sobrecomprado. Isso, 30 isso. para baixo. Cara, sabe o que eu Ou você faço? não usa isso como filtro? Eu não uso como filtro e ao mesmo tempo eu uso. Eu ligo uma luz de alerta para mim, tipo assim, ó, você vai entrar, você tá correndo um risco. Só que o que eu faço? Eu faço contagem de ondas. Então vamos supor, cara, não sei se vai ser a melhor forma de mostrar, mas vamos supor aqui, ó. Eu tenho um fundo, eu tenho um topo, tenho fundo, topo, fundo, topo. Cara, não tá muito esticado para eu de repente fazer uma nova compra. Então, assim, eu tenho que colocar na minha mente, olha, você pode fazer porque a tendência é alta, é uma compra. Só que será que o movimento ou a contagem das ondas não tá alta demais? Será que o risco-retorno vale a pena? Aí eu também vou analisar, eu tenho essa linha aqui traçada de resistência. Será que vale eu comprar numa resistência? Então, na verdade, a forma como eu opero, Julião, eu tenho que analisar a floresta, eu tenho que analisar o todo. A minha tomada de decisão, eu tenho que olhar esses detalhes. Talvez eu prefira não fazer a entrada. Vamos supor aqui, talvez eu não comprasse. Ele foi num objetivo plausível? Foi, mas eu prefiro não arriscar. Deu para entender? Sim, perfeito. Diferente daqui de baixo, que eu estou num começo de tendência. Ó, por exemplo, ele rompeu os topos anteriores. Eu espero um pullback e faço a compra. Entendeu? É menos arriscado do que eu fazer uma compra aqui em cima, num movimento que já está esticado. Deu para entender, cara, da forma como eu expliquei? Sim, sim, Sim? perfeito. Maravilha, Eu, maravilha. da forma que eu utilizo ali, eu utilizo mais estocástico do que FR. Tá Mas bom? a leitura é mais ou menos essa. Se eu estou esticado numa compra, numa tendência clara de alta, eu vou esperar os movimentos de correção embaixo, né, para ir Perfeito. utilizar mais na compra, na continuidade, né? Agora, se eu estou num gráfico mais curto e estou vendo a média lateral, né, como o André deu lá o Uhum. exemplo, ou a VWAP lateral, que eu falo muito para vocês do posicionamento da VWAP, e eu estou num gráfico pequeno, lá de 2 minutos, aí eu utilizo sim as extremidades do estocástico. Mas o mais importante é entender em que momento do gráfico que eu estou, em que lugar do gráfico que eu estou, né? Exato. Porque Bem, se ele está bem sob tocado. comprar, não quer dizer que vai cair. Quer dizer que tem força compradora, né? Uhum. Que muitas O vezes que eu seja. faço nesse caso aí, complementando o que o Padilha falou, é aumentar o tempo gráfico. Se no 5 está sobrecomprado, como é que está no 15? Como é que está no 60?
Se tiver espaço ainda, por exemplo, lá no gráfico de 60 minutos, o IFR está lá em 51 ainda, tem espaço para chegar até os 70. Ou seja, nos 60 minutos não está sobrecomprado. Então tem espaço para subir ainda. Mesmo que nos 5 esteja, né? É capaz que ele vai fazer correções nos 5 minutos? Sim. Mas não significa que ele vai cair, né? Não vou procurar A- vendas por causa disso. Até porque para ele mudar a tendência, ele demora para acontecer, né? Ele pode passar por uma lateralização ainda, não vai, a não ser que, não, que haja uma notícia, ele não vai vir como um cavalo para baixo, por exemplo. Faz sentido o que você está falando, Júlio. Exato. Faz total sentido. Aí, galera, ó, então 1 hora, 15 minutos, o meu gráfico de 5, onde eu faço efetivamente as operações, e o meu gráfico de 2 minutos, quando eu tenho a notícia, e eu gosto de operar notícia, tá? Eu vou mostrar os trades que eu fiz. Eu fiz, na verdade, hoje 2 trades, tá? Me deram 150 pontos. Para mim, bati a meta do dia, eu parei e fui trabalhar na área jurídica. Então, eu vou só desativar. Peraí. Para ele não ficar andando aqui com o gráfico. Aqui está o histórico do trade que eu fiz hoje, tá? Eu vou ativar também aqui nos gráficos maiores. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Beleza, vamos lá. De manhã, o que eu tinha dado uma olhada, né? Eu tinha um fundo no gráfico de 1 hora. Eu tinha um fundo, eu tinha um topo. Eu tinha um fundo nessa região. Isso para mim não é topo naquela forma de leitura que eu comentei com vocês. Eu tinha um topo e eu tinha um fundo. Então, para mim aqui, ó, eu estava numa tendência de alta. E aí, ó, ele tinha feito o rompimento do primeiro candle, que era o meu candle aqui de referência de um possível fundo. E eu falei assim, bom, como ele está numa formação aqui positiva, vamos ver os outros tempos. Mas a tendência no gráfico de 1 hora era de compra. E aí eu fui vindo aqui para o gráfico de 15 minutos, que ele tinha basicamente uma mesma configuração. Fundo, topo, fundo, estava fazendo topo, e aí ele fez um pullback aqui, não chegou a marcar um fundo, depois ele continuou subindo. No gráfico menor, o que eu tinha visto? Fundo, topo, fundo, rompimento do segundo candle, eu fiz a entrada. Ele ganhou força e começou a recuar. Aqui, eu fiz uma entrada não pelos 5 minutos, e sim pelo 2. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Opa, tirar a rolagem. Porque ele tinha feito fundo, né, tinha um topo, fundo, entrei no rompimento do segundo candle. E deixei as duas ordens. Uma com 50 pontos e a outra com 100 pontos. Eu passei um sufoco, porque ele desceu, só que eu deixo a minha ordem de stop aqui no fundo, só que eu não deixo ele rente. Eu sempre dou uma gordurinha para ela. Eu passei um calorzão aqui, e aí ele veio subindo e teve a notícia, que jogou o preço lá para cima. Então, esse daqui, ó, foram os 2 trades que eu fiz. Esse trade que eu fiz uma gordurinha só de 55 pontos, mais ou menos. E minha outra gordura aqui, que foi os 100 pontos que eu levei até essa linha de resistência, que era um objetivo meu. Tá, Mas para tu vocês terem uma opera, ideia. no caso, é um micro lote, é isso? Sim, sim. Só Tá, para vocês terem uma ideia, eu opero 0,08 microlotes. tá. Essas Uns- coisas aí que eu me confundo, tá, André? Me dá um Ah, exemplo tá. assim, ó. Tu fez ali 100 pontos numa das operações, tu falou? Sim, sim. Tá. Tu pode falar pra mim quanto isso representa financeiramente? Peraí que eu vejo no o meu histórico, eu não mostro aqui, porque é a minha tela que eu gravo pra galera, né? Então eu não mostro.
Esse trade de 100 pontos deu 7,68 dólares. Tá, E a de 50 pontos, 4,40, joia. tá? Tá, e o Esse é o normal, assim, micro. ó, tu acha que 100 pontos é uma operação legal, razoável? Sim, sim. Só para você ter uma ideia, Pazini, há uns 2 meses atrás, acho que é isso que está lá nos meus vídeos no canal, eu só buscava objetivos de 50 pontos, porque eu Tá. estava querendo mostrar para a galera que mesmo você fazendo poucos pontos, você conseguiria ser lucrativo no mês. Uhum. Então, com objetivos de 50 pontos, eu fiz no mês 30% de lucro, se não me falha a memória, no mês, tá? Esse mês eu estou esticando os trades, geralmente não fazendo um para um, mas sempre dando aquela gordurinha no meu objetivo. Então, esse mês, só para vocês terem uma ideia, provavelmente na segunda-feira que vem eu quero gravar um vídeo, porque a Zero Market ela me manda um e-mail no final do mês com todas as operações que eu fiz e aí ela mostra com quanto eu iniciei o mês em termos financeiros e quanto eu terminei o mês. Para que a galera veja, porque muitas vezes eu tô fazendo os trades, eu não mostro quanto que eu ganho, Sim. mas eu quero mostrar justamente no final do mês quanto que isso representou. Só para vocês, a gente tá aqui, não tem problema de falar. Eu comecei o mês com R$ 100. Oh, desculpa, US$ 100. Hoje eu tô com 187. Então são, cara, 87% de lucro só fazendo isso. Uhum. Então, para mim, se eu vou dobrar o capital ou não, não importa. Eu só queria saber no final do mês qual é a porcentagem que foi de lucro. Então, se eu operasse, sei lá, com US$ 1.000, quanto isso significaria em reais? Porra, cara, qualquer aplicação aí muitas vezes dá 1,5%, tô com pô, 87%, o mês anterior foi 30%. Cara, é muita coisa. Então, mesmo eu buscando 100 pontos, que é algo factível, puta, cara, mesmo assim ainda compensa. Ô, André, a sua conta é a conta zero? Sim, sim, eu pago pelas operações. Eu não pago com o spread, eu pago em valor, né? Pazini sabe desse conceito de spread, Pazini? Não. Conhece? Eu sei que uma das coisas quando eu operei isso aí, que eu clicava para comprar num lugar e comprava em outro. Dá uma Cara, raiva. é. É, André, porque assim. Ou pode falar, Clênio. não, não, pode terminar, depois eu faço a pergunta. Não, é Pode o conceito do spread, né, cara? Porque Hum, tem, né, o book de ofertas que tem compra e venda, né? Igual o nosso book, ô Pazini. Só que acontece, tem um spread realmente, né, entre a compra e a venda. Então, quando você coloca uma ordem na tela, o que acontece? Você sempre vai comprar no pior preço e sempre vai vender no pior preço. Por quê? Porque a corretora vai ganhar essa diferença, entendeu? Ela vai ser a tua... É igual o RLP aqui no Brasil, só que o RLP não tem consequência no gráfico. Aqui no Forex, sim. Então, às vezes, o candle, o preço nem chegou lá e sua ordem foi executada já. Então, isso aí confunde muita gente, cara. E é ruim confunde. para quem vai operar no gráfico de 5, 15, o spread atrapalha. Para quem vai operar no gráfico de 1 hora, 4 horas, diário, não tem problema o spread. Mas é um problema. Então o pessoal o pessoal acha que é uma vantagem não ter corretagem. Eu já acho diferente. Eu acho que é melhor tu pagar uma corretagem e o preço sair onde tem que sair do que ficar essa loucura de comprar e vender em ponto onde o candle nem chegou ainda. Putz, e Júlio, eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu prefiro pagar pela corretagem, porque muitas vezes, ok, eu comprei com spread, mas a gente não pode esquecer que a saída também é com spread. Então você colocou um objetivo. O preço tá tocando no teu objetivo e você fala, cara, por que que não tá saindo? Porque ele tem que sair mais pra cima pra pagar o spread. Cara, isso dá um É. desespero. Dá um desespero, pô. Plênio, faça Manda sua bala aí, pergunta. Cleio. Não, não, o André, já de antemão dar os parabéns aí pela apresentação, cara, que baita de aula. Pô, Tá de cara, parabéns, cara. obrigado. Ô, tô aqui pra ajudar, tá, cara? Perfeito. O que que acontece? Sobre a dúvida aí do seu alvo. Igual, por exemplo, você tem Uhum. ali, marcou um fundo ali, que é seu stop.
É um para Uhum. um? Vai depender muito, tá? Nesse caso aqui, esse meu stop, só para vocês terem ideia, era um stop pesado. Uhum. Ó, dessa primeira entrada que eu fiz, eram 130 pontos. Certo. Era bem pesado. E aí eu fui buscar 150, a somatória das duas entradas. Aí só para completar, se você fala assim, pô, André, mas não é um 2 para um, não é um para um. Ele é subjetivo. Geralmente eu tento colocar a gordurinha a mais. Certo. Porque, cara, parece brincadeira. Quando você começa a ter confiança na forma que você opera, se é setup, se é operacional, cara, não importa. Quando você tem confiança, é engraçado isso. Eu sei que vai subir. É. Então, Então é assim, dinâmico, vamos dizer é assim. dinâmico. O que está acontecendo no momento ali, você vai acompanhar e sentir, né? Já acompanhar junto com os tempos gráficos maiores, que vai te ajudar a conduzir o trade, Exato. como o padrinho é mestre aí para fazer, né? Exato, Mas exato. Ó, show pra de... você ter uma ideia, se a gente for ver a primeira entrada que eu fiz, eu sempre gosto de falar isso, né? Eu vejo a entrada, eu peguei 100 pontos, mas poderia ter pego 187. Eu sempre faço uma analogia do pão de metro. Cara, Uhum. quando você vai comer o pão de metro, você não come ele inteiro, você pega fatias. Então eu prefiro pegar uma fatia e sair satisfeito do que tentar pegar inteiro e me ferrar, tá? Correto. Outra coisa que, ainda bem que você fez a pergunta, Clênio, o porquê que eu passei sufoco aqui, quase fui estopado, mas por que que eu tive a insistência de falar, meu, vai subir? Uma coisa legal, eu não sei, deixa eu até tirar aqui as ordens da tela para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Tá vendo aqui aquilo lá que eu tinha explicado, isso aqui era o meu possível fundo, ele teve o rompimento com esse candle, e eu estava esperando o rompimento desse cara para marcar o fundo. Porque para mim é um sinal que eu tô com força compradora de continuar subindo. Quando ele fez esse doji aqui, cara, eu quase pirei. Eu falei, meu, se ele fez o doji e houver o rompimento desse cara aqui, meu, esse trade vai explodir. E foi justamente por isso que eu segurei o trade no tempo menor. Eu tinha quase a certeza que com o rompimento desse dojizinho aqui, ó, ele ia explodir. E explodiu. Show de bola. Deu para entender, Clênio? Não, ótimo. Obrigado pela explicação. Desse conceito de fazer o fracionamento de tempos gráficos aí, quando eu Uhum. comecei, eu acompanhei um cara que, assim, não sei se é tão famoso, mas o cara tem 370 mil seguidores, que é Meu Deus. cara, como é que é o nome dele? É Eduardo Melo. Não sei se já. Ele fala Putz, não muito isso. conheço. Tá. Não, conhece, né? Não Então conheço, não conheço. não, depois você busca aí. Eduardo Melo, o cara ele pega muito esse conceito. Aí o cara tem uma narrativa bacana, opera fora também, opera fora. Legal. E muito bacana. Mais duas perguntas, André, só para Claro, finalizar claro. aqui. Quanto tempo de Não, fica mercado você tranquilo. tem, cara? Porque você tá, pela explicação aí, parece que tem uns 20. Não. E se você, Ó, até para completar, e se para você, se você sempre operou price action, ou se você já passou por outras, né, por outras uhum, técnicas no final agora que você tá, como os outros, você tá, adaptou melhor no price action. tá. Vou te responder a primeira, tá? Em 2019, eu resolvi sair do escritório que eu trabalhava como advogado. E eu falei assim, cara, eu juntei uma grana durante os meus 3 anos, eu era o advogado júnior, juntei uma grana, só para contar um pouquinho a história e contextualizar. E aí eu falei assim, cara, eu não quero mais trabalhar em escritório, eu quero estudar para concurso público. Já que eu estou na área do direito, cara, quero ir para isso. Só que veio a pandemia e o fundo de reserva que eu fiz, cara, foi inteiro na pandemia, que as contas estavam vindo, eu não tinha trabalho, não conseguia ninguém, né, de forma particular. E aí eu comecei a operar porque o meu irmão, cara, ele é um fissurado por esse mercado financeiro e aí ele foi me mostrando e eu me apaixonei. Então, desde 2019, eu tentei operar, comecei a fazer cursos, fiz mentoria com o doutor, peguei o Tiagão lá em Fluxo e sempre fazendo essa troca de experiência com a galera que é mais experiente. Então, tudo isso posso dizer assim, me balizou para tentar começar a fazer as operações aqui no Forex. Mas, cara, vou deixar bem claro para você, assim como você, Julião, a galera toda aí, o Pazini, cara, todos nós somos aprendizes, tá? O que eu tô mostrando aqui, pô, de repente, para algumas pessoas já viram, acham que é algo simples. Meu, a gente aqui tá tudo na mesma linha, tá tudo na mesma base, tá bom?
Mas é desde 2019 que eu efetivamente foquei em fazer os trades, tá? Show de bola. Aí a outra pergunta, esqueci. Se você sempre seguiu na linha do price action, ou se fez de outras Ah, técnicas, fluxo, alguma coisa. não, cara. Ó, fluxo, o que acontece? No mini índice mini dólar, eu confesso que eu não me dou bem. Porque eu acho que o price action ali dentro, muitas vezes, ele é um pouquinho manipulado pelas grandes instituições. Por que que eu vim para o Forex? O doutor Fabrício que deu um toque, ele falou, gente, para um cara movimentar o Forex com o volume de dinheiro que existe lá fora é mais difícil. Não é qualquer um que movimenta. E aí eu comecei a falar assim, pô, deixa eu estudar o price action que eu gosto muito no mercado do Forex. E aí eu vi que eu me dei melhor do que no mini índice e no mini dólar. E eu acho que o mini índice e o mini dólar, de repente o Pazini, o Julião, a galera aí pode até me corrigir. Eu acho que eu fico mais dependente de indicadores. E eu não gosto de operar indicador. Eu gosto de price action, entendeu? Entendi. Show de Tá? bola, cara. Parabéns mais uma vez aí. Top. Pô, cara, meu, fica à vontade aí, o que você puder. O pessoal, a semana passada e essa aqui teve um pouco de dificuldade para falar comigo, porque o meu dia é muito corrido por conta do direito, tá? Mas se você quiser me chamar no Telegram lá, fazer pergunta, cara, eu dou um help sim, tá? Não, top. Depois até se você puder aí, porque eu procurei aqui o seu canal, Forex Raiz, não é isso? É, peraí, deixa eu abrir aqui. De repente, ó, eu Isso. sou meio Aí tem uma, cabeçudo, tá? Tá. tem O uma Clênio, tá na arvorezinha. descrição do Zoom aí, Clênio. Ah, tá? Não, beleza, então. Eu postei Tá? aí. No Então, chat. Não, tranquilo. mas abre aí, abre o Ah, canal que é beleza. legal. Só pra gente seguir lá. Legal. Isso. Viu, O pessoal André? vê Ó, o pessoal tá a carinha curtindo aí. lá, comentando lá no YouTube. O Ricardo falou assim, ó, falou, parabéns, André, simplesmente sensacional. Pô, E legal, repete a cara, tua média valeu. móvel que tu utiliza aí, Ah, tá. É de 26 períodos, exponencial. exponencial. Nossa, meu, aqui tá até simples, cara. 26 simples. Nem Joia, lembrava mais, joia, tá? joia. Isso aí, Ricardo, tá? Obrigado também o Vinícius, que acompanhou desde o início ali. Vinícius já opera, né, Forex. Tá, Ele comentou ali sobre... ele opera o gráfico de 4 horas e ele tá. usa os 5 minutos para as entradas. Isso aí. Legal. Tá? Ele É, falou até para também sobre a responder para conta ele, zero, por operação é 0,5. Deve ser a corretagem. cara, eu não lembro qual que é a minha. Ô, Julião, você lembra qual que é as opções que tem lá? Ah, se eu não me engano, acho que é 5 centavos de dólar, ou 50 centavos de dólar. É Ele uma falou coisa bem 0,05, acho pequenininha. que é 5 mesmo. Ó, só para ter uma ideia, por exemplo, a mão que eu entro aqui, que é o mini lote de 0,08, eu pago por entrada 40 centavos de dólar. Então é 0,8, Isso. multiplica por 0,5, né? Vai dar Uhum, é isso 40 mesmo. centavos. É. Perfeito. É. Ah, deixa eu só responder pro Cleiton, eu esqueci, cara. Que ele perguntou se eu já usei, além do Price Action, eu já fiz, cara, um monte de testes de setup e tudo mais, cara. Eu não consigo me adaptar a esse joguinho assim, tipo, se ficar verde você compra, se ficar vermelho você vende. Eu não consigo, tá? Entendi. Não, show de bola. Tá bom. Ô, André, e a questão do SMC que tá tão, né, famoso hoje em dia aí, somente do pessoal que opera Forex. Você Cara, o que estudou é alguma isso? coisa disso? Testou alguma coisa? O que é isso, cara? Eu não sei o que é. Amém. Amém. O SMC eu vou te Desculpa, explicar. É cara. tudo que tu CVC não é acabou de alugagem? explicar, tá? É tudo que tu acabou de explicar com nomes complicados. Então fica tranquilo. Isso, exatamente. Sério, cara? É, o Desculpa. Desculpa por ter SMC alienado, cara. vem no Smart Money Concept, né? Tá. Conceito do dinheiro inteligente. Inteligente. É o Clearing que tá dando retorno? Você tá ouvindo alguma coisa? Eu tô escutando um eco aí. É o eco, Eu acho só que é não do sei Ou é o o Clene, que é, sim. Pazini? cara. É do Clene. Não, mas Meu? acho que dá pra tocar aqui. Não, dá. Não é do Clearing, não. Mas é basicamente isso. O pessoal colocou um monte de nomezinho. Tanto é que o pessoal pedia tanto para eu fazer indicador e tal, eu tive que Hum, estudar isso daí. Então é questão de topos e fundos, aí até a questão do topo, topo maior que atual o. tem que ser maior, isso. Aí tem questão de gap entre candles, que é o Fair Value Gap.
Tá, tá. E você já ouviu falar em order block, que é outra coisa Order também block. que Cara, também não. o Pazini conhece? Order block, Cara, Pazini, conheço, conhece? cara. Eu já vi Conheço. falar também, Júlio. Não. Então, eu ouvi falar tudo isso aí no Forex, cara. Eu não conhecia. Aí quando eu fui pesquisar, eu vi que era um bagulho. Porra, tá mais de um ano o pessoal só fala disso. Meu, Mas é eu lá sou um fora, Júlio. Lá alienado, fora, é cara. que lá fora não usa fluxo. Então os malucos precisam ter alguma coisa para se preocupar. Então lá não tem fluxo, Rapaz, cara. eles usam o SMC. É, escola Putz, americana. Que grilo, nem, cara. ó, a questão do order block, por exemplo, que foi uma coisa que me pegou, é o seguinte: antes de qualquer. Essa pernada aí no gráfico da esquerda, ó. Teu último gráfico da Esse cara esquerda. aqui. Essa pernada de alta. O último candle negativo lá embaixo. Antes Esse meio doji da aqui. pernada. Antes da Ah, pernada. tá. Aqui embaixo. Esse é o da direita aí, o candle maiorzinho preto. Esse cara Isso, esse aqui. aí, ó. Este seria um order block. Aí você marcaria ele, né, a região dele ali, e ele serviria como ponto de suporte, por exemplo, para lá na frente. Ah, tá. Se retornasse o preço nele. Isso. Aí tem toda Entendi. uma questão por trás. Eu vi até uma gente bacana comentando sobre isso. Mas, cara, eu não, eu não consegui me adaptar a Não, isso, mas não, em cara. si, Júlio, tudo funciona, tá? É, se a gente for olhar aqui, eu fiquei feliz de ver esse gráfico aqui do André. É, por exemplo, ali, ó, gráfico de 2 minutos, tá? O preço já começou a Uhum. trabalhar abaixo da média. Então o trader mais nervoso já pensaria sair vendendo ali porque ele começou a fazer topos e fundos mais baixos, né, nos 2 minutos. A média Isso aí. já inclinou. Só que a gente muitas vezes esquece de olhar o gráfico de 15, olha o gráfico de 60, tá? E E o aí, André, 5 o que, foi que o eles respiro, né, fazem? O ó? pessoal que opera o Smart Money Concept é encontrar os pontos de liquidez, tá? Então, por exemplo, Tá. aquela região dos 2 minutos onde fez aquele fundo é Uhum. realmente é um ponto de stop. Porque olha o gráfico de 5 ali no meio. Então tu marcou o Esse carinha fundo, aqui, né? aí tá o stop de É, quem comprou. E onde é que tá o exato. stop? Se ele não veio buscar liquidez ali, então o cara comprou, né? Bateu parcial naquele teu topo e ali embaixo Uhum. ficou muita ordem de proteção. E aí o preço Isso. vem, busca aquela liquidez e vai dar E continuidade no volta, movimento de alta. e volta que nem um cavalo, Então, é? É tudo isso isso aí mesmo. a gente consegue explicar de várias formas, né? Se a gente tivesse olhando o dólar, o cara ia me explicar isso aqui pelo fluxo. Então, cada um tem uma Putz. leitura, mas o caminho é o mesmo, os objetivos são os mesmos, né? Então, eu vou E aí você buscar se adapta, né? Você vai compra se nessa adaptando àquilo que região, receber buscar melhor. parcial no topo anterior e aí tento Uhum. conduzir. E aí isso a vida segue, né? Exato. É isso aí. É isso aí. Outra A gente coisa, tem uma, outro uma visão bem conceito parecida. simples, ali onde está escrito topo ali no meio, é a Esse cara região aqui, de stop, tá? Mesma coisa, região de stop vendedor. O que, que vendedor. aconteceu? Aquelas duas barras de força em seguida lá consumiram aquele stop e foram. Em Uhum. seguida, pullback exatamente na mesma região, que a gente chama de Que é troca de aqui, né, cara? então, Exato. conceito simples, ou seja, buscou região de liquidez para a continuidade da alta. Então a gente Da só muda os alta. nomes, mas a movimentação do preço no mercado é a mesma coisa. É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado mesmo. Perfeito. Tá, e tu tem operado só esse ativo aí, André? Só EURUSD. Eu tentei fazer alguns trades no USD-CAD, que então é o dólar versus o dólar canadense. Canadense. É, Tá. eu percebi o seguinte, tá, Pazini? Não sei se a galera teve essa percepção. Vamos supor que aqui o EURUSD fez essa pernada de alta. Provavelmente lá no EURUSD foi ao contrário, foi uma pernada de baixa. Só que, primeiro, eu tenho uma tela com esses gráficos aqui, né, do EURUSD. Para eu colocar mais gráficos, me limitaria muito e ia começar a cansar muito a minha visão. Então eu preferi ser, entre aspas, especialista no EURUSD do que Perfeito. ficar pingando em vários pares de moeda, tá? Achei que para mim é melhor dessa forma. Tá. Algum tipo de Outra, correlação tu utiliza? Tu olha o algum outro André, ativo, ouro, alguma coisa assim ou não? essa que
Só antes dele responder, ô, Claro, Pazinho, claro. essa questão que ele viu aí, que ele é o eu não, você viu no dólar? O, o dólar versus o dólar canadense, o SDCAD. Então, o que eu percebi é o seguinte, a gente tem o euro barra USD, né? Uhum. Então, todos os pares de moeda que sejam barra USD, eles têm um comportamento muito parecido. Então, o que que acontecia muito? De eu entrar em vários pares de moeda, né, barra USD, e quando dava stop em um, dava stop em todos. Então, porque o gráfico é muito parecido. E aí você É. falou que o outro é ao contrário, né? Então, Isso. os pares de moeda que você tem o USD na frente, né? O USD barra alguma coisa, é invertido. Ele faz um Então, de movimento. fato, cara, de fato tem uma correlação muito grande. Eu coloquei na Black Arrow, né? Eu fiz a minha Tá. grade de cotação e eu coloquei lá todos os pares de moeda bonitinho ali do lado e eu via isso. Todos que tava barra USD tava positivo e o USD barra tava negativo e o inverso a mesma coisa. Então, de Tem, fato, é melhor de fato pegar é isso mesmo. um tempo gráfico só, um ativo e ser especialista nele, porque Tem um cara procurando. que eu acompanho pelo Instagram. Se eu não me engano, a conta dele lá no Instagram é Bono, como se fosse o cara do YouTube, Bono FX. Meu, esse cara faz umas operações, é monstro. O cara é muito monstro, ele dá curso. Até eu pensei, de repente, mais pra frente, aí fazer alguma coisa nesse sentido. Ele faz operações usando também a ideia do triple screen, então ele vai analisar lá semanal, diário e vai fazer a entrada pelo 4 horas, tá? Só que ele faz ele estende muito, ele não é day trading, tá? Ele nem faz scalping. Cara, ele faz umas análises aonde as grandes instituições estão posicionadas dentro do universo de moedas e as entradas dele, pelo que ele explicou, é em cima desses grandes players. Cara, ele pega umas pernadas assim, absurdo de grana. Ele SMC. posta. Pô, exato, bem que você falou a verdade. Eu não tinha me ligado e o cara usa isso. É isso aí. Mas, meu, ele faz umas retiradas de grana de final de semana que você fala, cara, não é possível, US$ 50.000 num final de semana, sabe? É coisa tipo absurda. É E a pergunta absurdo. do Pazini, né? Repete aí, Pazini. Eu perguntei para ele sobre correlação, se ele olha algum ativo para correlação do dólar. Tipo, metal, Se ouro, tem essas alguma coisa coisas. que tu vê assim, o dólar, o ouro tá subindo, então o dólar euro vai baixar, né? Não sei se tu chega a olhar alguma coisa ou não. Cara, eu não olho, porque como a minha ideia é price action puro para análise do gráfico, então eu esqueço das variáveis em Perfeito. volta disso, tá? Provavelmente, tudo tem relação nesse mercado. Uhum. Porque saída de grana da galera de fora ou entrada de grana, isso influencia. Provavelmente aqui no Forex deve fazer a mesma coisa. Uma coisa que eu vi há muito tempo atrás, eu consigo operar o ouro aqui no Forex. Meu amigo, isso dá grana. E ele dá umas pancadas muito fortes. Só que você tem que ter muita grana, porque nem o microlote, você tem que ter muito dinheiro para operar com É microlote. Porque caro. quando Ele é vem muito ordem, alavancado, cara. nossa, Alavancado cara, é demais o ouro. demais, demais, mas dá muita grana. Eu não tive coragem ainda, tá? Confesso, mas como eu falei, Eu sou operei especialista ouro no uma ouro. vez. Quando Sério? eu criei a E aí? conta na Zero Markets, o Júlio Tá. já tá rindo ali. Cara, comecei a fazer umas brincadeirinhas, porque daí os caras lá do grupo do doutor operam um gráfico de 4 horas, não sei o quê. Cara, eu opero 2 minutos. Meu Deus, é pancada pra tudo quanto é lado. Cara, mas assim, ó, foi bem. Eu tava indo bem legal. Assim, ó, em um dia, 2 dias, eu tava com, tipo, tinha colocado US$ 60, US$ 50, nem lembro. Tem um valorzinho lá. Eu tava com o valor Sim. quase duplicado. E aí eu olhei um gráfico Cara, de ouro e disse, pá, que legal isso aqui, tá bem certinho. Pá, entrei. Cara, foi só o tempo do stop e acabou com o meu dinheiro. cara é muito alavancado, velho. Ali tem que Não, ter muito dinheiro. e o spread é grande também do ouro, Spread. cara. Também é? Puta, é. Putz, O Spread é grila. spread é enorme, aquelas cara. duas linhas, né, Júlio? Uma em cima, uma embaixo que É. ficam, né?
Você Isso. entra antes da operação, antes do preço tocar, e para sair o candle tem que andar mais metade do teu Um alvo para quilômetro você pra pegar teu frente. alvo. É, uma bosta, cara. Cara, é complicado, é complicado. Dá grana, mas, meu, é loucura. André, tu vai ter que fazer mais live, viu? Ficou muito legal, cara. Sério, cara. Vai lá, Não, de vamos ter verdade, que assim, conversar ó. mais. Cara, vou ser bem sincero, a primeira vez que eu participo Viu? Que horário fazendo, que tu opera, André? É de manhã sempre? De noite tu não faz de manhã nada. sempre. Não, não. Pra mim, Pazini, isso aqui, ó. Tá vendo sem volatilidade? No dois Aham. minutos? Sim, Cara, eu não gosto de operar isso aqui porque eu perfeito. preciso que ele dê pernada, né? Eu não gosto de ficar nessa. Tinha um amigo que falava dessa masturbação mental, do negócio que não É, sai do lugar, cara. Não, sofrimento. não dá. Sofrimento, eu não gosto. Então, o que que eu percebi? 4 horas da manhã, se eu não me engano, é quando abre a bolsa lá da Inglaterra, 3 ou 4 horas da manhã, por volta disso. Cara, tem uns movimentos bem bacana no Euro USD, dá umas pernadas de alta e de baixa, que você faz uma pontuação muito legal. Só que aí, para eu operar isso, cara, eu teria que desistir do direito, né? Porque senão durante o dia eu não consigo Perfeito. trabalhar. Então, a minha operação, 8 horas da manhã, eu começo a analisar os meus gráficos, vejo as notícias do dia. E aí eu começo a gravar meus vídeos pro canal, explicando a visão que eu tô tendo do triple screen aqui e uma ideia daquilo que eu quero fazer, tá? 9 horas até meio-dia é o horário que eu gosto de operar e para mim tem a volatilidade legal para eu fazer minha pontuação. E aí muitas vezes, quando tem funk ou alguma notícia 3 horas da tarde, que eu quero fazer uma gordura ou alguma coisa assim, aí eu também opero, mas é bem esporádico, Joia. Bem legal mesmo. Cara, a tá? É, a minha, a minha, abertura re- do, a abertura do mercado americano, ela influencia muito no Forex. É porque Muito. é o valor do dólar, né, que É, tá é o sendo USD, né? mexido. Exato. Então eu gosto desse horário da parte da manhã, porque tem volatilidade, tem umas notícias ali que dá pra fazer uma graninha também. Trades rápidos, tipo um scalping, que é legal também. Isso. Aí fora isso, ô Pazini, por exemplo, o cara quer operar à noite, aí o cara tem que ir para outros pares de moeda, por exemplo, o ien Japonês. japonês, ele abre acho que é 9 horas da noite, né? 9 ou 8, né? Alguma coisa Eu sei assim, que o, a o bolsa doutor deles. pira, né? O doutor que gosta É, de operar. é porque tem aí, por exemplo, abriu a bolsa japonesa lá, aí tem uma volatilidade maior nesse par de moeda. Aí um outro horário abre, sei lá, uma outra bolsa aí fora. Aquele par de moeda também vai ter uma volatilidade maior. Então, sim. por isso que é É, legal o Forex, cara. do pessoal que Ah, opera cara, SMC faz muita marcação, André, das janelas, Ah, tá? O asiático, tá. o horário do asiático, o horário do europeu. Então eles observam muito o comportamento de operar nas extremidades dessas regiões, tá? Então eles observam lá possíveis rompimentos, Perfeito. falsos rompimentos dessas janelas. Tá, mas aí é porque opera a Nasdaq, Tá. né? Nasdaq ou até Uhum. o S&P, né? Mas é observado muito essas janelas, então por horários, né? Então tem uma movimentação legal ali 4 da manhã. Eu nunca operei de madrugada assim, cara. Eu não cheguei nesse ponto ainda, né? Eu Eu gosto de também não. operar ali 11h30, meio-dia, uns movimentos legais lá fora. Tá, mas, Uhum. cara, fiquei bem feliz de ver esse material teu aí, essa forma de operar, capital real, não é mesa proprietária, a gente fala muito em mesa. O pessoal sabe que eu Isso. gosto de operar mesa, opero lá fora, opero com Bulenox, com Apex, e a gente Tá. acaba operando um ambiente um pouco diferente, porque é um ambiente bem day trade, aqui eu poderia manter as operações abertas. E, cara, Sim, vou voltar a sim. dar uma olhada no Forex, tá? Porque o que me Cara, eu interessou? confesso pra Me interessou você. essa análise dos Ah, movimentos maiores. Daqui a pouco eu deixar a operação de swing aí para essas movimentações, porque dá para ver perfeitamente que é possível, né? É possível. dá. E quando você pega umas pernadas, eu não gosto de operar lateralização. Uhum. Mas, cara, quando ele rompe lateralização e deixa um doji no 2 minutos, geralmente a extensão da lateralização, você plota ela para cima e dá o objetivo. Eu acho que você já fez muito isso, né? Ah, a gente faz, né? Faz nos 2 minutos Cara, aqui, quando tá travadinho, a gente tem que se exato. virar, né? Pazini, no Forex, isso é lindo, cara, porque dá certo. Dá certo, ele dá uma pernadinha bonita, cara.
Uma última pergunta. Pazini, só A para mi- só a- pra finalizar uma coisa aqui Tá, ó, pode também, ó. falar. Isso aqui foi meu irmão que achou na internet. Perfeito. Isso aqui é um relógio, ó, 24 horas, e ele mostra as bolsas, o horário que abre. Uhum. Pra galera aí que tá de repente se interessando aí pelo Forex, e de repente quer falar assim, ah, pô, será que é legal eu operar de madrugada porque eu tenho tempo pra para acordar? De repente tem aqui, ó, tem um reloginho aqui bem bacana que ele vai mostrando todos os mercados e é o horário de abertura. Eu vou jogar aqui até no chat. No chat é o melhor, né? Eu jogo no chat aqui, se alguém quiser, de repente, Isso. pegar, É. é, Esse é legal. relógio, ele tem no Profit também, Pô, não brinca, tá? sério? É. Pô, que Mas é legal, coisa não sabia recente, não. de É dois. novidade, é. É coisa de 2, 3 meses pra cá, não tinha antes, não. Mas Ah, é bacana, bacana. todo mundo usa. Esse relógio aí é famoso aí, Pô, é pra quem opera sensacional isso Forex. aqui. Exato, exato, é bem legal. Pô, fala aí, Pazini, que eu te cortei. Não ia te perguntar sobre se eu abrir uma operação, digamos, segunda-feira de manhã, o mercado vai fechar de final de semana ou não? Eu posso ficar posicionado? Cara, se você abrir na sexta-feira e deixar o final de semana, cara, eu sei que tem um valor ali de custo pesado, hein? Eu não gosto de fazer, até porque a gente não sabe o que vai acontecer no final de semana, tá? Sim, E eu não gosto de deixar essa operação. Porque quando ele abre, cara, você não sabe onde vai abrir, o que vai acontecer, dependendo perfeito. da notícia. Tá, mas então Eu o ideal é vou, fechar até na sexta, então. é. Sexta, eu gosto de operar até meio-dia, porque à tarde é movimento assim, ó. Morre, né? Morre, cara. Quem Uhum. fez o lucro da semana já fez até Não, o com meio-dia da certeza. sexta. Depois disso, cara, o cara tá curtindo a vida dele. Não é válido operar, tá? É isso Não aí? é válido, tá? Fechamos, meu É, e amigo? o Pazini e o pessoal que for abrir conta aí na Zero Markets, conta zero, hein? Não Pelo vai amor de no Deus. spread, não, que é roubada, cara. Ah, não A tem não o ser que link você vá operar do. no gráfico de 1 hora, aí beleza, mas quem for operar day trade aí, conta zero. Esquece, é isso aí. Show de bola. É isso aí, gente. Show de bola, um abraço. Vou ter que sair aqui, mas foi espetáculo, viu? André, Ô, valeu, parabéns, cara. Clênio. Que é Baita do isso, cara. professor, viu? Ô, cara, Pode. obrigado, de Obrigadão, verdade, ó. Clênio. Se precisar, Oi? tamo aí. Fala, Pazinho. Obrigadão. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Valeu, Julião. Com Deus. Valeu, André. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Valeu, tchau. Clênio. Mais. André, é isso aí. Podemos encerrar também para não ter amarrar. Já foi 1h40 de live. Cara, perfeito. E ó, eu agradeço o convite de verdade. Depois eu vou até falar com o Marcelão lá também. E se vocês precisarem de uma próxima vez aí, tô à disposição. Foi ideia do Marcelo, né? Ele que disse, ó, vai ser o Isso. André, e só que aí ele teve compromisso, né? Disse, não, deixa que eu toco. Alguém toca, né? Maravilha. Perfeito, E foi o bom é que eu perfeito, não sei gente. muito, então eu consegui perguntar bastante. Não, mas isso é ótimo. E aí flui também a aula. Fantástico. É. André, persista Oi. no teu canal no YouTube, tá? A tua Ah, forma de ô. falar, a tua tranquilidade, a tua didática, muito boa, Pô, tá? cara, legal, valeu. É, Valeu cara, pelo 2 minutos feedback. conversando a gente já percebe, porque às vezes o pessoal quer fazer vídeo no YouTube, quer fazer conteúdo, e muitas vezes não tem a didática. Então eu não Pô, consigo nem legal, seguir cara. no vídeo. E a tua foi muito boa, cara. Foi bem legal mesmo, bem tranquila. Tu explicou, deu pra entender bem. Né? Então, show Legal. de bola, cara. Pô, gente, obrigado mesmo, cara, de verdade. Eu fico muito agradecido e, de novo, cara, tô aberto aí quando vocês precisarem aí de uma ajuda, seja o que for, eu tô aí, cara. Ó, o Otto tá comentando lá, gostou muito também. Obrigado, Bacana, Otto. valeu. O Otto é nosso companheiro, Valeu, sempre tá Otto. aí na escuta. Eu tava louco pra vender esse teu ativo, ó. Eu achei que era um topo, olha lá, ó. Ah, vende aí, ó. É um topo, tá Melhor não. esticado, quero vender. Chega, chega de venda, você chega. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal que nos acompanhou no YouTube. Se puder, deixa aquele like, tá? Se inscreve no canal. Deixei ali embaixo também na descrição o link para o grupo do Telegram do Pro Renko. Tem um link também que eu coloquei ali dos cursos, tá? Lá no site da Liga Financeira BR. Então são cursos gratuitos. Tem o meu curso de análise técnica. Tem o curso do Marcelo. Tem curso do Fabrício Chafransky. Curso de programação do Júlio Bussoli, que é um dos maiores youtubers de programação do Brasil. Olha aí o Gessé Ô, Miranda.
Quem me dera. É, Julião. Julião é famoso, cara. Poxa, tá estourado. Programador de mão cheia. Né, só o pessoal chama ele, tem que ter paciência, que ele demora um pouquinho para responder, porque é muita gente chamando, é muito pedido, pessoal. Então, É tenha muita paciência, gente, não não. dá. Chama uma vez, não fica mandando mensagem de novo, senão teu nome cai lá pro final da lista, dele não consegue ver. Tenha paciência que ele responde Não. todo mundo, tá? Tá mais rápido hoje em dia, tá mais rápido. Tá mais rápido, já tá contratando uma assessoria, garanto. É, Turma, valeu mesmo, tá? Muito obrigado. Estamos encerrando então a nossa transmissão no YouTube e vamos conversar mais um pouquinho aqui no Zoom, tá? Um abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! valeu.